Olá, tudo bem? Eu quero tratar de um assunto muito importante aqui nesse vídeo. Para você que ama a Bíblia, para você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia toda, para você que acredita que a Bíblia foi escrita assim por homens, mas homens inspirados por Deus. Sendo assim, o autor central da Bíblia é o próprio Deus. Temos um livro que foi escrito por aproximadamente 40 autores diferentes, num período de 1500 anos, e que trataram de textos que não se contradizem. Então nós temos aqui um milagre muito grande. A Bíblia ser escrita da forma que foi escrita e permanecer até hoje é um grande milagre. E você sempre vai ver que o mundo, o secularismo, a cosmovisão secular, sempre tentando atacar e destruir a Bíblia. Realmente, eu não lembro quem é o autor dessa frase, mas já disse alguém que a Bíblia é um dos livros mais perseguidos na história e é um dos livros mais torturados também. Por quê? Porque essa Bíblia ela é um dos livros mais perseguidos pelos inimigos dela e ela é um dos livros mais torturados pelos seus amigos. E isso porque muitas vezes, hoje, se ignora o que de fato a Bíblia diz. Nós vemos assim, eu vejo isso com uma certa preocupação, isso não de agora, não de hoje, mas durante a história nós sempre vemos pessoas tentando interpretar a Bíblia da sua forma, baseados nos seus pressupostos, baseados na sua cosmovisão, no que eles creem. Eu sei que é difícil ou impossível alguém se apresentar à Bíblia esvaziando-se dos seus próprios pressupostos, mas a questão é que eu preciso respeitar o texto e deixar o texto falar, se explicar. E isso é uma dificuldade que alguns têm, porque eles trabalham muito dentro do campo da alegoria, Então há quando a teologia é ruim, quando a teologia da pessoa é ruim, toda leitura que ela fizer da Bíblia também vai ser ruim. E as aplicações que ela produz serão piores ainda. E isso traz muito problema. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. E eu gostaria aqui de mostrar dois agentes, os dois primeiros intérpretes da Bíblia, que é Satanás e Eva. E é interessante você observar isso porque a hermenêutica bíblica, a hermenêutica é uma matéria que se aplica a várias outras áreas, a advocacia, hermenêutica judicial vai tratar das leis, interpretação das leis, a história, enfim, filosofia, etc. Mas eu quero aqui ficar na hermenêutica bíblica. E a hermenêutica bíblica tem uma regra que é: a Bíblia se interpreta, o texto se interpreta. E isso é uma regra básica e de ouro, e que quem ler a Bíblia, quem estudar a Bíblia, não pode se esquecer dessa regra. Uma outra regra importante é que a Bíblia revela Cristo. Então, é importante você estudar teologia bíblica e ter em sua mente pelo menos essas duas características, essas duas regrinhas. A hermenêutica bíblica, a Bíblia interpreta a Bíblia, ponto. Deixa o texto falar, ele vai se esclarecer. Não estou dizendo que todo o texto é fácil, mas ele vai te dar uma direção. Há textos que você vai compreender, há textos que você vai ter que simplesmente aceitar. Vai ter que usar a sua fé, confiar no autor dela, que é Deus. E a outra regrinha é: a Bíblia aponta para Cristo, ela revela a Cristo. Então quando a gente olha Gênesis 3:1, nós vemos na parte B do versículo, aqui usa o símbolo da serpente, que representa aqui Satanás, que quer dizer adversário, o adversário das nossas almas, nosso grande inimigo. Ele diz o seguinte: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? É uma pergunta que ele faz a Eva. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Foi isso que Deus disse? Não. Capítulo 2, versículo 15, você vai ver na parte B também desse versículo, que Deus colocou ali o homem no jardim e tal. Mas na parte B você vai ver a ordem de Deus: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então veja, o que Satanás faz aqui? E o que o Satanás faz aqui, a gente chama na teologia de hermenêutica satânica. E se você observar muitas mensagens, pregações, informações, ensinos que tem por aí, tem muita gente que aprendeu certinho com um mestre deles, no caso Satanás, a fazer a hermenêutica satânica. Satanás usa uma palavra dita por Deus, sim, ele usa o texto, uma ordem de Deus dada a Adão, ele usa, mas imediatamente quando ele usa o que Deus disse, ele distorce. Esse é o problema. Como que Satanás trabalha? Como funciona a hermenêutica satânica? Ela é ao contrário da hermenêutica bíblica. A hermenêutica bíblica, você pega um texto dentro do contexto, seja o contexto imediato, o contexto mais amplo, o contexto geral, e você aplica, depois de interpretar corretamente o que o texto está dizendo, você aplica esse texto à sua vida, né? Ou ao ensino, à pregação, enfim. Se a interpretação do texto estiver totalmente equivocada, errada, toda a aplicação estará também errada. Não tem como dar certo. Então veja, Satanás faz o que aqui? Ele pega a palavra de Deus, né? Ele tem essa palavra, ele traz até Eva e já distorce o que Deus disse. E nesse exato momento, Satanás ele tenta acender, provocar, tentar o ego de Eva. E ele consegue. Eva, por sua vez, responde o seguinte: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Eva também não respeita o que Deus disse. Eva, ela responde a Satanás falando a verdade do que Deus disse. Podemos comer. Satanás provocou Eva. Ele torce a verdade. Ele torce o que Deus disse, provocando Eva. De que forma? Olha, vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim. Foi isso que Deus deu ordem? Mas Eva diz: não, podemos comer do fruto das árvores do jardim. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim, não podemos comer. Deus disse, e Deus não disse isso aqui. Eva exagerou o que Deus disse. De que forma? Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Veja, ela também não respeitou a palavra. Porque Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não era para comer. Não era para comer. Mas essa resposta, nem sequer toquem, ela está deixando já ali a porta aberta para Satanás entrar. Ou seja, a tentação, a curiosidade, ela foi aguçada. Ela está tentando agora, meio que a impressão que dá é como se ela estivesse concordando com a pergunta, em certo sentido, exagerando algo que Deus disse para tentar então se satisfazer. Porque no fundo ela estava agora com o desejo de comer desse fruto. E aqui que está o grande problema, porque quando a gente não conhece, ou melhor, quando a gente não respeita o que o texto diz, o que as escrituras dizem, a gente corre esse perigo, ou de distorcer o que está escrito, ou de exagerar o que está escrito. Por um lado, a gente corre o risco de fazer uma hermenêutica satânica, tirar um texto do contexto, torcer ele e fazer a aplicação conforme a nossa vontade para agradar os nossos desejos, nossos pressupostos. Por outro lado,
existe o perigo de se exagerar o que Deus disse, também para impor ou alcançar algo que o nosso coração deseja, não respeitando o texto em si. Então, quando você tem isso em mente, você parte agora para muitas mensagens e pregações que você ouve, você vê como a Bíblia é torturada, maltratada, desprezada. Para muitos, de fato, a verdade não importa. Então tem muitas pessoas bem intencionadas, pessoas com o coração voltado, quem sabe, para algo bom, mas se não usar e não respeitar as Escrituras de forma correta, essa pessoa estará no caminho errado. Nós podemos citar outros exemplos, quer ver? No Novo Testamento, baseado na aula sobre hermenêutica do Leandro Lima, Instituto Reformado de São Paulo, nós também aprendemos algo muito importante aqui, onde o texto bíblico, é muito claro. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 4 isso. O que nós vemos em Mateus capítulo 4? O método satânico e o método de Cristo, O que nós podemos ver? Aqui fala da tentação de Jesus. Você já conhece o contexto, você pode ler na sua Bíblia, o capítulo 4, principalmente do versículo 1 até o versículo 11, você vai ver a tentação de Jesus. É interessante que no versículo 5, Satanás então se apresenta a tentar. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salta daqui, pois as Escrituras dizem: ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Veja, o que Satanás está fazendo aqui? O que Satanás está trazendo nesse texto aqui para Jesus? Ele está usando um texto sagrado. Satanás está usando aqui o Salmo 91. Quando ele fala isso, tentando Jesus, ele usa um texto sagrado. Aí eu pergunto, esse texto é mentiroso? Não, o texto é verdadeiro. O Salmo 91, do verso 11 ao 12, vai falar que Deus nos guardará. Está falando a verdade. Então veja que a hermenêutica satânica, ela usa o texto bíblico, mas ela tira o texto do contexto e distorce o que está escrito para fazer uma aplicação errada. Como é que se combate isso? Como é que se vence isso? A gente precisa aprender com Jesus no versículo 7. Imediatamente Jesus responde: as Escrituras também dizem. Satanás quis usar a palavra de Deus contra Deus, mas Jesus, na pessoa de homem, ele também responde: mas também está escrito. E o que está escrito? Não põe à prova o Senhor seu Deus. Qual é o texto que Jesus traz aqui? Ele está falando de Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Então veja, se nós não conhecermos as Escrituras e se nós não tomarmos cuidado com a interpretação correta dos textos, muitas vezes até bem intencionados nós podemos ser enganados, podemos cometer erros. A Bíblia, ela não é um livro de autoajuda, um livro no sentido de onde você, tipo um horóscopo, Você vai abrir lá, botar o dedo e olhar um texto. Não, calma. Você tem que aprender a olhar o texto no seu contexto. Só que ela vai tratar de todas as situações que você possa imaginar. A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia tem resposta para todas as nossas necessidades. Ela trabalha isso de forma esplendorosa. Então, doutrinas bíblicas muitas vezes foram criadas com exageros, quando se interpretou textos fora de contextos, sem respeitar o que de fato o texto está dizendo, e isso trouxe sérios pesos para muitos cristãos.
né? E isso cai na área do legalismo, e em hipótese alguma o legalismo é algo bom, né? Porque o legalismo faz o homem atribuir a si mesmo o mérito de receber algo da parte de Deus. E a gente vê tanta loucura sendo ensinada e pregada, né? Então pessoas que usam realmente por uma interpretação errada, elas usam palavras muito pesadas, distorcidas, né? Coisas do tipo: se você fizer a sua parte, Deus é obrigado a fazer a parte dele. A Bíblia não ensina assim. Pegam textos isolados, fora de contextos, interpretam segundo seus pressupostos, suas intenções, e fazem a aplicação errada, impondo às pessoas um falso evangelho. E muitas dessas pessoas acabam anos e anos e anos sendo escravas desse tipo de ensino, sofrem com isso. E muitas vezes elas são limitadas ou até impedidas de conhecer a Deus de fato, como Deus é, como Ele se apresenta nas Escrituras. Então tome muito cuidado, preste muita atenção. A Bíblia diz que o coração fala, né, ou melhor, a boca fala do que o coração está cheio. Então nós temos que tomar cuidado para não estarmos sendo enganados pela hermenêutica satânica. Leve a Bíblia a sério. Não fique só no emocionalismo. Não fique só se encantando com coisas que te fazem se emocionar, se arrepiar, chorar. Não. Bote os pregadores à prova. Não bote Deus à prova. Não tenta o Senhor teu Deus, né? Como aconteceu lá em Êxodo 17, né? Em Masa e Meribá, onde o povo então tentou o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Né? Tentaram o Senhor. Nós temos que tomar cuidado com isso, mas devemos sim analisar o que está sendo pregado. Quando você olha no Novo Testamento, você vai ver os bereanos, quando eles ouviram a pregação de Paulo, eles analisavam cada palavra para ver se o que Paulo estava falando tinha base bíblica ou não. E imagine se Paulo foi testado dessa forma. Se a igreja tivesse esse espírito bereano, com certeza não teria tanto herege no púlpito, não teria tanta confusão, não teria tanto ensino errado, não teria tanta gente frustrada na fé. Frustrada porque foi prometido algo que Deus nunca havia prometido. Então tome cuidado, leve a Bíblia a sério, estude-a. Busque homens de Deus com boa teologia, pessoas que você vê que elas não estão no púlpito brincando, fazendo shows, inventando modas. Para o bem da tua alma, leve a Bíblia a sério e você vai ver que Deus é muito mais poderoso do que você possa imaginar. Tem coisas que nós precisamos entender com mais clareza. Deus nos deixou as Escrituras e não é por um acaso. Amém? Então tome cuidado. As duas regras: hermenêutica bíblica, regra de ouro. A Bíblia interpreta a Bíblia, ok? E, segunda regra, Cristo se revela em toda a Escritura. Toda a Escritura, num contexto geral, aponta para Cristo. Não esqueça dessas duas regrinhas e eu tenho certeza que você vai conseguir olhar para a Bíblia com outro olhar e conseguir filtrar tudo que você está ouvindo, para você perceber se aquilo tem base bíblica ou não. Que Deus te abençoe.